A mensagem de hoje é buscando a sabedoria em Deus. Amém? Repita comigo, buscando a sabedoria em Deus. Louvado seja Deus. Abra a tua Bíblia em Oséias capítulo 4, versículo 6. O meu povo está sendo destruído, por quê? Porque lhe falta o conhecimento. Vamos ler todos juntos? O meu povo está sendo destruído porque lhe falta o conhecimento. Eu quero ler também Oséias 6, versículo 3, que diz assim: conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Como a alva, a sua vinda é certa, e ele descerá sobre nós como chuva seródia que rega a terra. Mateus 22, 29 diz: respondeu-lhe Jesus: errais, não conhecendo as Escrituras, nem o poder de Deus. Amém? Nós estamos falando, amado, de ter a vontade e o sentimento de buscar no Senhor a sabedoria. A sabedoria que vem de Deus é aquela que nos protege. A sabedoria que vem de Deus é aquela que nos traz uma mente espiritual. E por muitas vezes nós temos uma mente carnal. E a mente carnal, ela leva o homem a uma forma limitada e por muitas vezes mundana. Ela acha as coisas do mundo tão natural que começa então a praticar como uma religiosidade, até mesmo se afastando do Senhor. Pois na verdade tem um conhecimento apenas teórico. Nós estamos aqui para ter conhecimento teórico da palavra de Deus. Mas como nós já lemos, o meu povo perece por não conhecer a Escritura. Tem muitas pessoas que conhecem todos os versículos, sabe? Desde Gênesis até Apocalipse, mas não colocam em prática. Tem uma mente carnal, acha que tudo é da carne. E nós precisamos entender, amado, que nós fomos escolhidos para ser homens e mulheres espirituais. Para não ter apenas um conhecimento teórico, mas ter um conhecimento a respeito de quem é o Senhor. Porque se não for assim, seremos escravos do pecado e da vontade da carne. Aquele que tem uma vida espiritual, que tem uma mente espiritual, ela tem uma vida abundante, não mais limitada. Conheço várias pessoas que servem ao Senhor há anos e vivem uma vida de derrota, uma vida de escassez, de miséria. E não é isso que a palavra de Deus nos ensina. A palavra de Deus nos garante que no Senhor nós teremos o melhor da terra, quando realmente nós confiarmos em Deus, sabe? E mesmo no momento difícil, como passou Jó. Jó passou por um momento difícil e nem por isso ele desistiu do Senhor. Tem gente que mal começa a passar pela luta e já diz: não vou para a igreja mais não, estou orando, estou jejuando, estou fazendo campanha, estou passando por isso e por aquilo e nada se resolve. Não resolve porque não é chegado o tempo de resolver. A Bíblia diz que tem tempo para todas as coisas, há tempo de plantar, há tempo de colher. Amém? E se você não colheu ainda, fique em paz, meu irmão, porque Deus não se esqueceu de ti. Nós acabamos de cantar que Ele nos ama acima de todas as coisas. Por que Ele esqueceria de você? Talvez você é mais pecador do que os outros, menos santo. Ele te amou a si mesmo. Ele escreveu o seu nome no livro da vida. E Ele te disse: tu és meu, e eu quero ter intimidade contigo. Quando nós temos intimidade com Deus, amado, nós começamos a pensar nas coisas que vêm do céu, sabe? E por isso que quem anda assim, anda em liberdade de espírito, com uma vida cheia de propósito, de milagre, realizando até mesmo o impossível. Olha o que diz o salmista, no Salmo 5, versículo 14. A intimidade do Senhor é para os que o temem, as quais Ele dará a conhecer a sua aliança. Às vezes nós estamos tão preocupados em fazer aliança com tantas pessoas, não é verdade? E deixamos de fazer a aliança verdadeira, que é a aliança com Deus. Às vezes nós somos tão educados com todo mundo e somos tão sem educação com Deus. Quantas vezes você está preparado para vir para o culto, chega alguém na tua casa e pela sua educação, né? Você diz: não, eu não posso deixar a visita aqui. Mas deixou de visitar a obra, a casa de Deus, o andar de Deus, o caminhar do Senhor que é contigo. Preste atenção, amado. Já pensou naquele dia, quando você entrar pelos portões celestiais, o Senhor dizer assim: olha, fica um tempo aí fora,
eu estou recebendo uma visita ilustre aqui, você fica para o final da fila, você ficaria muito chateado, não é verdade? O nosso compromisso com Deus é com Deus. Se você está namorando, né? Começou a conhecer aquela garota, aquele rapaz, você se preparou todo. Pode chegar a avó, a tia, o pai, a mãe, porque você tem um encontro marcado. Você ama essa pessoa e você se preparou para isso. E você não vai deixar nada romper esse compromisso que para você é importante. Paulo diz que nós devemos apresentar ao Senhor todos os dias como se fosse o último dia da nossa vida. Nenhum compromisso é maior do que estar na presença do Todo-Poderoso. Isso é ter uma mente de sabedoria, de conhecimento de Deus. O que pode desencadear, então, uma mente carnal? Sabe o que pode desencadear uma mente carnal? Primeiro, a destruição do futuro. Que futuro é esse? O mundo? Não, amado. Quando eu começo a desencadear na minha mente carnal, o meu futuro com o Senhor, eu começo a amassar e jogar fora. Porque eu começo a dar importância a tantas outras coisas. Eu deixo-me levar-se pelo engano, ou seja, o pior cego é aquele que não quer enxergar. Amém? E o terceiro é o retrocesso. A sua mente está cauterizada. Ao invés de você avançar, conquistar e testemunhar do milagre do Senhor na tua vida, você retrocede, você cai, você perece. Deus tem milagre de conquista em todas as áreas das nossas vidas. Mas nós precisamos ter a sabedoria de Deus. Pastor, e como fazer para ter a sabedoria do Senhor? É muito simples. Toda e qualquer atitude que você vier tomar, você pergunta: se Jesus estivesse aqui, será que seria isso que ele tomaria? Será que seria essa atitude que ele tomaria no meu lugar? Quando nós começarmos a pensar assim, o Espírito Santo vai te revelar qual é a sua atitude. Às vezes a vontade é de chutar o pau da barraca, sabe? É de jogar tudo para cima, é de sumir, é de desaparecer. Mas o Senhor te diz: calma, porque eu não te chamei para ser desta maneira. Eu te chamei para ser a diferença. Porque se a gente serve a Deus e continua sendo da mesma maneira que nós éramos quando éramos do mundo, o que mudou, igreja? Nada. Amém? Adquirimos o pleno conhecimento de Deus quando? Primeiro, quando ajustamos os nossos pensamentos às coisas superiores de Deus. Quando eu começar a entender que os meus pensamentos estão ajustados com as coisas do Senhor, então eu posso realmente ter o conhecimento que a sabedoria do Senhor é chegada na minha vida. Colossenses 3, versículo 1 diz assim: portanto, se fosse ressuscitado juntamente com Cristo, buscai as coisas lá do alto, onde Cristo vive, assentado à direita de Deus. Pensai nas coisas lá do alto, mas não nas que são daqui da terra. Às vezes nós nos preocupamos tanto com o que é aqui, com o hoje, com o que eu tenho que pagar, com o que eu vou comer, com o meu plano. Tem gente que já não dorme porque o mês que vem tem uma conta para pagar. O mês que vem, sabe, vai ter que prestar um concurso. O mês que vem vai ter que, sabe, fazer alguma situação em que ele realmente entende que é algo muito sério. Ele já começa a se perturbar hoje. O apóstolo Pedro disse assim: lançai sobre Cristo todas as vossas preocupações e ansiedades, porque Ele cuidará de vós. Eu sei, amado, que como ser humano, realmente a gente se preocupa. Ficamos fazendo planos para os nossos filhos, como que vai ser na época do meu filho. Do jeito que está hoje em dia, a violência, a droga, a prostituição. Do jeito que está hoje, como que vai ser daqui 10, 20 anos? Daqui 10, 20 anos pertence ao Senhor. E enquanto eu posso dobrar o meu joelho e buscar o conhecimento de Deus, a minha casa Deus proverá. Amém? Se eu não acreditar nisso, o que estou fazendo na igreja? A que Deus que eu estou servindo? A um Deus de perto? Se a Bíblia diz que Ele também é Deus de longe. Você não precisa estar ali na casa do Senhor para Ele te ouvir. Aonde você estiver, Ele continua sendo o teu Deus.
Aonde estiver a tua família, aqueles que você orou, aqueles que você apresentou, que você ora, jejua hoje, você não vê sinal nenhum de conversão, você não vê sinal nenhum de arrependimento. Fique em paz, amado. As tuas palavras não foram sugadas pelo tempo, mas a cada momento que você falou, orou, pensou, subiu diante do Senhor e está diante do teu trono. Ao tempo do Senhor Ele fará obra. Deixa que Ele é o Deus da peleja. Peça apenas sabedoria. Senhor, o que eu tenho que fazer? A minha vontade é de bater, é de estrangular, é de não perdoar. A minha vontade é de chutar o pau da barraca. Mas a vontade do Senhor é que você tenha sabedoria que venha do alto. Tão somente ouça a voz do Espírito. Segundo, somos cheios do conhecimento da sua palavra. Hebreus 8:10 diz: porque esta é a aliança que firmei com a casa de Israel, diz o Senhor. Nas suas mentes imprimirei as minhas leis, também sobre os seus corações as escrevereis, e eu serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. E não ensinará cada um ao seu próximo, nem cada um ao seu irmão, dizendo: conheça o Senhor, porque todos me conhecerão, desde o menor deles até o maior. Ele te diz: eu sou o Senhor teu Deus, porque a aliança de 2014 faço eu contigo, diz o Senhor. Eu estou escrevendo no teu coração, eu estou imprimindo isso na tua mente, é o que está escrito em Hebreus 8:10. Eu estou imprimindo na tua mente, eu tenho aliança contigo. A quem temerei, se o Senhor é conosco? Amém? Ele diz: eu vou imprimir a minha lei, também sobre o teu coração as escreverei. Ô amado, logo quando eu me converti, eu não me recordo para quem eu disse, a pessoa me perguntou: Alexandre, você está indo para a igreja agora, você está gostando? Eu disse: estou, mas eu não entendo nada que o pastor fala. Sei lá, ele fala um monte de coisa, é legal, mas não entendo, não guardo nada. Essa é a impressão que nós temos. Mas toda palavra ministrada no altar, ela é escrita na tábua do teu coração, e no momento certo, o Espírito Santo te fará lembrar. E foi verdade. Quantas vezes alguém um dia chegou em mim e falou assim: olha, você era pai de santo, hoje você diz que é crente, já desceu as águas do batismo, me fale de Jesus. No momento eu disse assim, pensei comigo: meu Deus, e agora? Mas quando eu comecei a abrir a boca, amado, em poucos momentos aquela pessoa estava chorando. E foi pela primeira vez que eu fiz o apelo a alguém que eu nem sabia fazer apelo. Mas eu disse: você quer Deus? Nem aceitar Jesus. Eu perguntei se ele queria Deus. A pessoa disse: quero. Eu disse: então ajoelha aí que nós vamos orar. E foi o dia mais feliz da minha vida após o dia que eu aceitei Jesus. Porque eu entendi que toda palavra ministrada, ainda que eu não entendesse naquele momento, porque era uma guerra espiritual, sabe, na minha mente, entre aquilo que o diabo me ensinou em toda uma vida e o que eu estava aprendendo, o Senhor provou que nenhuma palavra ela é lançada e ela volta vazia. Naquele momento eu lembrei de todas as coisas. Eu me recordo também uma outra passagem que alguém me perguntou e disse assim: mas aonde está escrito na Bíblia? Aí pronto. Eu disse: meu Deus, e agora? Eu sabia que era Isaías, mas eu não lembrava aonde, nem o número, nem o capítulo. Eu disse: espera aí que eu já vou achar. Com toda a autoridade. Quando eu comecei a abrir a Bíblia, eu falei: Senhor, eu não lembro. Eu desde a minha infância sou péssimo para número. Eu não gravo de número de cabeça. O número que eu sei é do meu CPF e RG só. Sabe, eu não tenho dificuldade de gravar número. Nome eu gravo fácil. Agora número é meio complicado. O dia que me roubaram o celular, eu mal lembrei o número da minha casa. Porque eu não tenho o número guardado na mente. E eu comecei a folhear a Bíblia e de repente, sabe, Deus é tão maravilhoso que Ele me fez achar. Quando apareceu o texto de Isaías, os meus olhos cresceram, as letras parece que subiram. E eu comecei então a ministrar, meu irmão. Aquele dia eu entendi que eu tinha um chamado para ser pastor. Porque em tão poucas ministrações que eu fui ministrado, o Senhor guardou no meu coração, como Ele está fazendo hoje para quem me escuta através da internet.
Para você que está me ouvindo nesta noite, na tábua do teu coração está escrito que Ele é o Senhor. Amém? Olha o que está escrito em Hebreus 8:10. Volta aí, Hebreus 8:10. Vamos ler tudo junto? Porque esta é a aliança que firmarei com a casa de Israel, diz o Senhor. Nas suas mentes imprimirei as minhas leis, também sobre os seus corações as inscreverei, e serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. Tu é povo de Deus e o diabo tem que engolir isso. Sabe? O diabo tem que engolir isso, que você é povo de Deus, é escolhido de Deus. Não importa o que está acontecendo, não importa o que aconteceu, Ele te chamou. Saiba que eu e você somos uma carta escrita por Deus. E quando nós temos o conhecimento dessa palavra impressa na nossa mente, no nosso coração, nós somos a história, amado, que através de Deus, o Senhor continua escrevendo na minha e na sua vida. Sabe? Por meio das nossas conquistas e vitórias, e debaixo de palavras proféticas e palavras liberadas, nós somos aquilo que Deus quer que sejamos. João 5,39 diz assim: examinais as Escrituras, porque julgais a ter nelas a vida eterna, e são elas que testificam de mim. Então é a palavra de Deus que eu tenho que buscar. Quando eu estou em dúvida, quando eu estou, sabe, em conflito emocional, espiritual, é na palavra que eu tenho que buscar, porque existe uma promessa de Deus para a minha vida. Talvez você não está vendo essa promessa se cumprir hoje, agora, mas ela está lá, está escrita, é para mim, é para você, é para aquele que crê. Amém? Terceiro, confiamos em Deus, não ignorando a sua existência. Provérbios 3,5 diz assim: confia no Senhor de todo o teu coração, e não te estribes o teu próprio entendimento. Reconheça-o em todos os teus caminhos, e Ele endireitará as tuas veredas. Presta atenção, não existe sorte. Deus está entre aqueles que te ajudam. Talvez você diga: nossa, eu tive uma sorte que alguém viu lá o meu currículo. Alguém passou na frente da minha casa e viu a placa que eu estava vendendo alguma coisa, que eu trabalho fazendo alguma coisa. Olha que sorte a minha. Amado, sorte chama-se bênção, e bênção só Deus é que pode trazer. Amém? É por isso que você é ungido de toda sorte de bênção. Porque nada acontece por acaso. Tudo acontece porque Ele escreveu, Ele determinou, Ele programou. E quando nós ficamos focados, amado, somente nos problemas, sabe o que nós conseguimos fazer? Nós conseguimos fazer é que o problema se torna maior e o caminho se torna cada vez mais difícil de ter a solução. Mas se você perceber, sabe, que tem uma obra, que tem um amor, que tem um chamado, e não ignorar a presença de Deus na tua vida, você vai longe. Sabe qual é a estratégia do diabo todo dia? Todo dia ele faz isso. Te acusar. Porque você pecou, porque você errou, porque você olhou para o lado que não era para olhar, porque você tocou naquilo que não era para tocar, porque você falou uma palavra que não era para falar, porque você pensou naquilo que não deveria. E se todo dia perguntar para você, será que se pela tua atitude hoje você vai para o céu, você vai tubiar dizendo: não sei não. Olha o que está escrito aqui, ó. Confia na existência de Deus. Ele existe na sua vida e ponto final. Amém? É Ele que te dá o livramento. É Ele que te dá a bênção. É Ele que está perto. Ele não é Deus de longe. Jeremias 23 diz assim: acaso sou Deus apenas de perto, diz o Senhor, e não também de longe? Amém? Deus está contigo, amado, e isso é fato. Com o pleno conhecimento de Deus, nós recebemos, primeiro, capacidade para realizações sobrenatural, o que nunca foi feito antes. Hebreus 11:3, pela fé, entendemos que foi o universo formado pela palavra de Deus. E de maneira que o visível veio a existir das coisas que não aparecem. Pela fé, tudo que existe veio do Senhor.
E saiba de uma coisa, os teus filhos, seja eles na fé ou seus filhos naturais, estão olhando para você. Olhe para esta imagem e perceba que tem dois senhores andando e conversando, e tem uma criança atrás fazendo a mesma coisa. Esses dois senhores representam você e o Espírito Santo. Os seus atos, a sua confiança em Deus. E os teus filhos vão copiar aquilo que você tem representado. Amém? Então seja, amado, alguém que tenha a sabedoria do Senhor, o conhecimento de Deus. Se você não sabe a resposta que você vai dar, se você não sabe a atitude que você vai tomar, pergunte rapidamente para você: Jesus, no meu lugar, faria o quê? Em qualquer situação, você vai ter a resposta. E você vai ter a sabedoria de Deus. Você vai ter o conhecimento de Deus. Porque como nós podemos buscar? Quando nós perguntamos. Você pode estar no meio da guerra, quando você pergunta, Ele te responde. Saiba que todos nós temos uns projetos que foram escritos por Deus. Noé, amado, ele recebeu o projeto de construir a arca. Foi fácil construir a arca. Ele não foi debochado pela sociedade da época. Só quem acreditou nele foi a esposa, os seus filhos e as esposas dos filhos. Só, e mais ninguém. 120 anos pregando a mesma coisa. Que viria uma chuva, que viria um tsunami, que viria uma enchente, e nada disso estaria acontecendo. Talvez alguém disse para você: você está falando a vida inteira, desde que eu te conheço, que Jesus vai voltar, e até agora Jesus não voltou coisa nenhuma. Tantas coisas aconteceram, nós estamos vivendo o que Noé viveu. Noé viveu que viria o dilúvio, e o dilúvio demorou 120 anos. Desde que eu me conheço por gente, que você se conhece por gente, e os nossos filhos se conhecem por gente. Talvez eles vão ouvir: Jesus está voltando. E quando menos esperar, a volta do Senhor chegará, amado. Que o projeto não é de homens, é de Deus. Talvez você diga assim: olha, para mim Jesus já deveria ter voltado. Porque graças a Deus não me acontece mais nada, sabe? Já tinha. Só que Deus tem um projeto, e esse projeto é no tempo dele que vai acontecer, amém? A Bíblia também diz que Davi recebeu um projeto de Deus, a planta do templo. Mas não foi Davi que construiu, quem construiu foi Salomão. Amém? Mas Davi precisava destrinchar, Davi precisava colocar o povo para trazer oferta, Davi precisava fazer com que todas as pessoas se envolvessem com aquele projeto. Sabe, meu irmão, nós também recebemos projetos especiais de Deus para realizar em todas as áreas aquilo que nunca foi feito antes. Aquilo que a sua família nunca viveu, ela viverá, porque o Senhor é contigo. 2. O poder da revelação que nos faz prosperar. Josué 1:8 diz: não cesse de falar deste livro da lei, antes medita nele dia e noite, para que tenha cuidado de fazer segundo tudo quanto nele está escrito. Então fará prosperar o teu caminho e serás bem sucedido. Preste atenção que a prosperidade só vem após o conhecimento da lei, da palavra, da ordem do Senhor. Temos um homem que, como Jacó, que prosperou sem uma explicação humana. Nós, amados, recebemos estratégia do céu, que nos livra de toda especulação, de toda exploração, e nos fazem prosperar. Milagre não é para ser explicado. Milagre é para ser vivido. Gênesis 31:11 diz assim: e o anjo de Deus me disse em sonho: Jacó. Eu respondi: eis-me aqui. E ele continuou: levanta agora os olhos e vê que todos os machos que cobrem um rebanho são listados, salpicados e malhados, porque vejo tudo o que seu sogro Labão está te fazendo. Eu sou o Deus de Betel, onde ungiste uma coluna, onde me fizeste um voto. Levanta-te, agora sai desta terra e volta para a terra da tua parentela. Lá em Betel, Jacó se escondendo do teu irmão por uma falcatrua que ele havia feito, por uma atitude errada como servo de Deus que ele tinha cometido, mas ele se arrependeu. Ele pega uma pedra, ele unge essa pedra e diz: Senhor, se o Senhor for comigo em todos os lugares,
e estar comigo em todas as situações. Aonde eu estiver, eu devolverei o meu dízimo. Eu serei fiel ao Senhor em todas as partes, coisas que eu não fui até agora. Sempre há tempo de arrepender, e essa é a sabedoria. É colocar em ordem aquilo que nós deixamos de fazer. O diabo diz: se você não fez o ano inteiro, a vida inteira, o que adianta você fazer agora? Não ouça as palavras, porque para Deus, ainda que seja o último segundo da tua vida, se você se arrepender verdadeiramente, Ele te perdoa. Amém, meu irmão? Então existem coisas na vida que nós precisamos fazer e colocar em ordem. E Jacó, ele faz isso. E quando ele faz isso, ele tem um sonho. Porque o próprio sogro dele estava, roubando a ele. Aí Jacó então tem o sonho, e o Senhor disse assim: olha, vê que todos os machos que cobrem o rebanho são listados. Ou seja, eu estarei separando para você, Jacó. Saia do meio desse povo e vai para um lugar. Sabe por quê que eu estou fazendo isso? É o que diz o texto. Porque um dia você esteve em Betel e você fez uma aliança comigo, e eu sou Deus de aliança. O Senhor lembrou a ele da aliança dele de Betel. E diz: olha, você não fez lá, você não ungiu a pedra. Talvez alguém olhou para aquilo, se estivesse vendo a sua situação, diria: nossa, Jacó agora ficou louco, até pedra no meio do caminho ele está ungindo. Não importa a sua atitude, importa a tua fé, e se você fizer, Deus te honrará. Amém, meu irmão? Terceiro, a mente apostólica, que nos enche do poder de realização. 1 Coríntios 2,6 diz: entretanto, expomos sabedoria entre os experimentados, não porém a sabedoria deste século, nem a dos poderosos dessa época, que se reduzem a nada. Mas falamos a sabedoria de Deus em mistério, outrora oculta, a qual Deus preordenou desde a antiguidade para a nossa glória. Sabedoria essa, que nenhum dos poderosos desse século conheceu, porque se a tivesse conhecido, jamais teriam crucificado o Senhor da glória. Mas como está escrito: nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou o coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Você é alguém amado de Deus. Amém? Ninguém, amado, ninguém viu e jamais conheceu a sabedoria do Todo-Poderoso. Mas aqueles que são filhos, como eu e você somos, 2014, o ano da aliança, Deus nos dará sabedoria em todas as coisas. Amém? Como José, amado, recebemos o conhecimento, como José recebeu. José era jovem, ele teve o conhecimento de como governar o Egito. Egito esse que passava de pai para filho. Cada filho primogênito era um faraó. E foram vários faraós, amém? Até chegar ao governo de José. José não veio de uma família de políticos, José não veio de uma família de rei, José não veio de uma família em que o pai, a sua mãe ou seus irmãos fossem guerreiros ou até mesmo fossem governadores. Mas ele, quando se tornou governador, Deus deu a estratégia a ele. Ele poderia ter no meio do caminho, desviado do caminho do Senhor. Por quê? Porque ele foi tentado pela própria esposa do seu patrão, mas ele preferiu servir. Foi preso, o Senhor o guardou um tempo e o colocou ele como governador do Egito. Talvez como Daniel. Daniel ele recebeu 10 vezes mais a sabedoria e entendimento espiritual. É isso que nós precisamos, sabedoria para resolver os problemas difíceis e para prosperar na Babilônia, que é este mundo que nós vivemos. Busque o conhecimento em Deus e o Senhor te dará. Busque a sabedoria, busque conhecer em Deus a sua vontade, qual é o teu querer, quais são os teus propósitos. E eu tenho certeza, meu irmão, que Ele vai te abençoar. Amém? Aplauda ao Senhor.